Bom, gente, desculpa, mas a minha técnica, eu acho que ela está com problema. Ela não sabe operar o celular. Eu já estou gravando ela, está rindo aqui. Desculpa, mas vamos começar aqui a nossa reunião virtual, né? Então eu peço que ela largue esse celular e pegue o texto para a gente iniciar, porque senão vai demorar muito, tá bom? Boa noite, queridos amigos. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, possa nos auxiliar esta noite. E nessa tentativa aqui de passar um pouco uma mensagem para os nossos amigos, já que nós não estamos fazendo presencial, né, vamos dizer assim, através de uma mídia, mas a fé nós temos de mantê-la e criar expectativas de coisas positivas, de coisas boas. Então, eu vou ler uma mensagem que eu achei muito interessante, que eu recebi lá em Minas Gerais. Nas mãos de Jesus. As mãos de Jesus guiarão nossas mãos, e quando a tormenta estiver rugindo por fora, acendemos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé viva. Estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está conosco. É uma mensagem que veio de Batuíra, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E esta noite, nós vamos iniciar aqui com o nosso amigo Pedro, nosso companheiro, que falará umas palavras para que nós apaziguemos os nossos corações e possamos fortalecer a nossa vida, a nossa fé e ter coragem para continuar, tá bom? Então é isso, que assim seja. Faz um tourzinho pela nossa casa agora. Pronto. Foi enquadrado? Tá. Boa noite, meus irmãos, meus queridos, meus amigos. Não vamos tomar muito tempo de vocês, porque nós já até perdemos, né, um pouquinho, na tentativa de fazermos a tal live. Mas é importante que nós nos mantemos lives, vivos, não é? É bem melhor. Então, nós vamos propor nessas semanas aí que, por essa exceção, por essa restrição que foi imposta aí, primeiro pelo universo e depois pelos nossos governantes, a fim de ajudarmos aí na contenção desse assunto que, sinceramente, já nos deixa à beira da loucura. Se nós não tivermos fé em Deus, se nós não nos apoiarmos na nossa crença, realmente a gente fica um pouco entediado, como diz minha neta, está entediada. Gente, então é o seguinte, só para reforçar o que na terça-feira passada, eu acabei dissertando lá no centro, que é a necessidade de termos a fé reforçada, né? Eu resolvi hoje falar sobre o Salmo. Então primeiro a gente tem que saber o que são salmistas. Peguei aqui, ó. Quem é o salmista? A autoria da maioria dos salmos é atribuída ao rei Davi, o qual teria escrito pelo menos 74 poemas. Asafé é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos e o rei Salomão ao menos 2. Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés, escreveram no mínimo um cada um. Estima-se que os salmos datam de 850 anos antes de Cristo e era usado para o culto a Deus em público. Então nós vemos que a necessidade de nós reforçarmos a nossa ligação com Deus data de muito antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E o mais poderoso, pelo menos é o consenso dos estudiosos dos Salmos, como diz aqui, os Salmos eles eram cânticos, poemas, que visavam cultuar a Deus, agradecer e pedir, né? É uma oração cantada, uma oração versada, vamos assim dizer. E o mais poderoso deles é o Salmo 91, que eu me lembro bem, na minha infância eu aprendi. E em toda situação de grave, toda situação que eu julgava ser de necessidade de pedir, necessidade de ter apoio, eu dissertava. Aí com o tempo fui esquecendo, enfim, outras coisas foram surgindo, inclusive depois que eu ingressei no Espiritismo, nós largamos um pouquinho de lado. Mas o importante é saber o seguinte, que o Salmo 91, ele é o mais poderoso porque ele demonstra a Deus toda a nossa fé. Tudo aquilo que a gente retribui a Ele
como o nosso Salvador, nosso salvaguardador, que resguarda a nossa vida. E nesse momento assim de quase desespero, quase pânico geral, seria interessante nós obtermos esse salmo, lermos e refletirmos sobre ele. Evidentemente, com o tempo escasso na noite de hoje, não faremos isso, mas eu sugiro que cada um consiga o Salmo 91. Está na Bíblia, normal, ou então você pega pela internet e leia. É evidente que terão palavras ali, na verdade eu vou dissertar aqui para vocês, que serão de difícil entendimento no início, mas depois se você procurar direitinho, um auxílio de um dicionário, ou pode até perguntar para mim, não tem problema nenhum, a gente chega na conclusão de que ele é realmente poderoso. Vamos então ao Salmo 91, tá bom? Depois um breve comentário para a gente encerrar. O Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua vontade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste o Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para guardarem todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Desse todo o Salmo, eu chamo a atenção para a quadrinha 7, o versículo 7, que diz o seguinte: 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É mais ou menos o que ocorre na época de hoje. Nós temos notícias aí rodando que morreu 30, morreu 40, morreu 60, mas ninguém fala que a Itália, por exemplo, já conseguiu 900 casos de recuperação. É esse tipo de egrégora, de pensamento que eu sugiro que nós tenhamos nesses dias que nos cercam. Está acontecendo alguma coisa. Viremos o nosso lado para a fé. Viremos a nossa mente para a fé em Deus e para ver apenas aquilo que está acontecendo de bom. Que é exatamente isso daqui, ó. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é depositar fé realmente em Deus, né? Como eu disse na terça e repito aqui, é evidente que existe esse mal, mas quem foi que falou que nós necessariamente temos que ser atingidos por ele? Quantos todos os males já aconteceram na Terra e continuam acontecendo? E os outros males que ainda estão transcorrendo por aí? E nós não fomos atingidos. Divaldo até recentemente deu uma mensagem, mais ou menos nesse parâmetro aí, falando que realmente isso é coisa de ser notada, de ser respeitada, de ser, evidentemente, obedecidas às regras que estão sendo impostas, mas não porque é o único modo que nós temos de fugir daquilo que nos é reservado, não. Isso auxilia para que aqueles outros, é até uma caridade, auxilia para que aqueles outros que porventura possam estar na iminência de ser atingidos, nós não sejamos os vetores disso daí, não sejamos os culpados. Mas individualmente, o que manda na gente é a nossa mente, é a corrente vibratória que nós trazemos para dentro do nosso lar e para dentro da nossa alma. Já foi dito dentro do Espiritismo e outras religiões que o corpo não adoece. O corpo é só reflexo. A alma adoece. E como é que você atinge a alma?
Pensamento. O pensamento é o vetor, é o foco de tudo. O pensamento tem força, o pensamento realiza. Então vamos pensar assim, está dando certo. Nem começamos a passar ainda a fase aguda, mas se nós colocarmos na nossa mente, se nós firmarmos, pelo menos no nosso grupo, né, essa corrente de que está dando certo, não é que vai, está dando certo. Porque veja, existem os óbitos, mas existem as curas. Então o que a gente tem que fazer? Pender para o lado das curas que elas superem os óbitos. O óbito é necessário, os óbitos acontecem. Até há pouco tempo nós recebemos a notícia de que na própria China, que foi o desencadeador disso, foi a China sim, né? Diferentemente de alguns órgãos de imprensa aí que dependem financeiramente deles, dizer que nós não podemos falar que veio da China. Veio da onde? Do Paraguai? É da China. Não quero dizer com isso que os povo chinês seja culpado, mas talvez os governantes chineses sim. Nós temos que fixar o nosso pensamento no lado bom. Olha, está havendo cura. A própria China já não está mais registrando tantos casos diários, de novos casos. Então esse é sinal que vai passar. Chico uma vez disse, ele até escreveu, num dos contos do Chico, são vários, ele disse o seguinte, não foi conto, foi verdade. Ele estava atravessando uma situação individual, claro, de larga penúria, porque todos nós sabemos que ele não tinha uma saúde forte. Ele não era forte, ele era frágil. Desculpa. Ele até tinha vários problemas, até por conta de reencarnações passadas. Ele tinha problema com catarata, de cegueira, de próstata, de fígado, de rim. Ele era todo bagunçadinho na parte física, né? Mas porque ele mesmo queria, para resgate. E ele estava passando uma situação muito difícil e ele pedia aos mentores palavras para que reerguesse o espírito dele, para que ele continuasse com força para poder tocar a vida dele. E ele falava sempre, pedia, até que um dia os mentores responderam às preces dele, né, aos pedidos dele. E Emmanuel bateu nele e falou, o pessoal quer falar com você a respeito daquilo ali. Ele correu, foi até a mesinha dele, lançou mão de uma caneta e já falou, nossa, agora vou psicografar um livro, não é? De esperança, de fé, né? Ele se preparou para escrever barbaridade. Mas o mentor dele só escreveu assim, isso também passará. E ele ficou aguardando. Não veio mais nada. Eu falei, mas só isso? Aí ele olhou para Emmanuel, só isso? Emmanuel, E os mentores foram embora e ele ficou. Ué, isso também passará? Ele, tá bom, né? Fazer o quê? E isso ele fez, eu não sei se nós notamos na viagem em Araxá, que ele colocou na cabeceira da cama dele. Ele escreveu, isso também passará, e colocou na cabeceira da cama dele todo dia de manhã. Quando ele fazia a oração dele, ele olhava para aquela frase, isso também passará. E passou a ser regra de vida dele. Obviamente que aquilo que ele pediu passou, vieram as outras agrúrias, e ele, até o fim da vida dele, levou como mantra, isso também passará. Isso é famoso. E isso nós temos que repetir também, tal qual o Chico. Isso também passará. E é a pura verdade. Não há mal que perdure para sempre. Isso também passará. Então é isso. Sugiro que nós façamos exatamente as orações. Tenhamos a nossa vida dentro da regularidade possível que seja feita. Mas aquilo que nós temos que fazer todos os dias, que depende só da gente, que é a onda mental, que é o pensamento. Isso sim depende só da gente. Não depende do governo, não depende de unidades sanitaristas, não depende de absoluto remédio, nada, vacina, nada. Só de nós. A vacina do nosso espírito está dentro de nós mesmos, que é a fé e a dedicação ao nosso Deus. Não é agora nesse momento que a água está batendo naquele lugar que você sabe. Não é nesse momento. É em todos os momentos. Porque vai passar essa crise e virão outras. Seja individual, seja coletiva. Estamos passando por uma coletiva. Mas isso também passará. E guardem.
1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu queria dar na noite de hoje. Na próxima semana, se a nossa técnica conseguir fazer um curso rápido aí de como fazer uma live, nós podemos. Só hoje que Eu não nem deu culpo, certo. porque eu também não tenho Só hoje essa que não deu capacidade, certo. eu não me atrevo. Por isso mesmo que eu não tento, né? Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer até que fique um pouco mais agradável com a participação de vocês online, né? Que é até bem melhor. Talvez uma pergunta que possa ser feita, né? A gente foge um pouco daquele ritmo que é lá no centro, porque lá se a gente for abrir questões, a gente não acaba nunca, né? Mas como o nosso grupinho aqui, claro, que é aberto a quem quiser ver, mas como o nosso grupo assim tem umas pessoas que estão ali já dentro do grupo, obviamente, a gente poderia até fazer o sistema assim de algum questionamento ou alguma posição de vocês também, tá bom? Então é isso. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um bom final de noite e uma boa semana, sempre contando com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião e, acima de tudo, o nosso Deus que sempre esteve no comando e sempre estará. Isso também passará. Tá bom? Fiquem com Deus. E não esquecer de fazer as vibrações envolvendo todo o planeta, envolvendo todas as pessoas, e numa vibração de cura e de amor, já imaginando essas pessoas todas curadas. Sim, e o Evangelho no Lar, que é muito importante, que é um escudo, que é uma proteção adicional para quem tem fé. Não adianta nada fazer por obrigação. Tá bom? Aproveitando, já que tocou nesse assunto aí, e eu falei de escudo, eu ouvi a pessoa teve até boa intenção de falar que nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus mandou fazer na época de colocar o sangue do cordeiro na porta. Essa pessoa está equivocada. Quem pediu para fazer isso foi Moisés e não Jesus. E naquela época era até meio fantasioso. Na época que passou a praga que veio dizimar o Egito, colocaram sangue de carneiro nas portas. Não vamos pegar o bichinho e fazer nada disso. O sangue de carneiro pode ser representado agora aqui, na nossa vibração, na nossa onda mental, que vai servir como sendo realmente o sangue de carneiro que Moisés pediu para que o povo hebreu fizesse na época do jugo dos egípcios. Tá bom? Então agora chega. Fiquemos com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.